cara, como é que meu pai deixava eu andar de moto com 4 anos, cara? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu já ia pra algumas corridas com ele e pedia sempre uma moto. Ele falou, ó, quando você aprender a andar de bicicleta, assim, rodinha, eu te dou uma moto. E aí eu falei, pô, tá bom, então tira a rodinha, aprendi e com 4 anos já fiz minha primeira corrida. Dos meus 15 aos 21, corri profissional, até que eu tive uma lesão no quadril. Na verdade, tinha uma doença parecida com o que o Guga teve, o tenista. Então, não conseguia mais performar e aí com 21 anos eu me vi tendo que abandonar o esporte por conta disso. Quando eu parei de andar de moto, no ano seguinte, já com 22 anos, meu pai já andava um pouco com carro nacional, tudo, né? Não nesse nível que a gente anda hoje. E eu fui testar. Eu adorei, mas eu capotei e no dia seguinte o carro pegou fogo. O negócio começou a mudar em 2019, quando eu ganhei os Sertões pela primeira vez. Em 2023, eu fui pro meu primeiro Dakar. Foi realmente uma honra, assim, poder ter representado o Brasil. Fiz terceiro lugar, foi o melhor resultado da história do Brasil. O rally não é uma coisa aeróbica, você tá ali com uma bicicleta ou com uma moto, mas você realmente sofre muito impacto dentro do carro. Muito. Imagina, você tá 170 por hora, 170 na terra, parece, assim, 400 por hora no asfalto. É um negócio muito impressionante. Quando eu tive esse problema no quadril e eu tive que parar com 21 anos, aí foi aquela coisa de rebeldia de jovem, no bom sentido. Eu falei, cara, não quero mais saber de esporte, vou embora. Eu fui pro Vale do Silício, porque eu sempre tive curiosidade com tecnologia. Isso foi em 2014. Primeira vez que eu vi falar sobre AI. Caramba, eu preciso trabalhar com isso. E aí, 2 anos depois, a gente fundou a Olivia, que já usava AI proprietária para o setor financeiro, para ajudar as pessoas a gastar melhor, não investir, mas a gastar melhor. Está valendo! Começa agora o episódio número 62 do nosso Sports Market Makers. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield, a empresa especialista no mercado de esportes. E aqui ao meu lado tem o Bruno Chatak, nosso co-host. Semana passada liderou os papos aqui com a Ellen Telles. Revolução dos bichos. É isso, show de bola, cara, super legal. Para quem não acompanhou, acompanha que o episódio ficou nota 10. E para quem tá acostumado a ver a gente falar bastante de futebol, hoje o episódio é um pouco diferente, mas tão especial quanto. A gente recebe hoje o Lucas Moraes, que além de piloto profissional de rally, é empreendedor e tem uma história, né, super bacana, uma carreira diferente do tradicional, mas muito bem sucedida em várias esferas, além de ser um investidor da Outfield, ser um amigo, pessoa muito próxima da gente aí que contribui muito com o que a gente faz no dia a dia. Então vamos explorar essas diferentes faces do Lucas aqui. Mas antes de tudo, Lucas, muito obrigado pelo tempo e por estar aqui conosco. Você viaja hoje à noite para a etapa do Mundial, então... É isso aí, não, eu que agradeço, foi um prazer poder participar, sempre acompanho todas as vertentes do Market Makers no geral, então, pô, muito uma honra poder participar. Boa, e já para começar, dado que a gente acabou caindo nessa data específica que você viaja hoje para uma etapa, né, do Mundial, conta pra gente, pra audiência, como é a rotina de um piloto profissional de rally, né? Acho que o pessoal tá muito acostumado em ver, talvez, a distância, claro, mas os pilotos de Fórmula 1, outras modalidades, mas a sua rotina de piloto, né? Como ela é hoje em dia? Legal. O que eu faço hoje, né, o principal é o Campeonato Mundial de Rally. Então, o campeonato ele é composto por 5 etapas, começando pelo Dakar. O Dakar é as nossas Olimpíadas, é quase, a gente brinca, é quase maior que o próprio Rally, né? O Dakar virou um negócio realmente muito grande. E então, o Dakar começa sempre em janeiro, e é uma prova que dura 2 semanas, né? São 15 dias na Arábia Saudita, e ele abre o Campeonato do Mundo. Depois a gente vai para Abu Dhabi, África do Sul, Portugal, que é para onde eu estou indo hoje, e depois Marrocos. Então, ao longo do ano a gente faz, você tem essas 5 provas, e o que acontece que é de diferente, você falou da Fórmula 1, a Fórmula 1 ele corre domingo, né? É uma corrida por final de semana, vamos dizer assim. A gente, por etapa, a gente corre 5 vezes, são 5 etapas em cada parada. Então, a minha dinâmica ao longo do ano é essa. A gente acabou de voltar de um Summer Break, que eles chamam, inclusive a Fórmula 1 também tem isso ao longo do mês de julho e agosto, a gente também para, e aí agora a gente volta para as 2 últimas, Portugal e Marrocos. Então, desde o Dakar literalmente começa no Réveillon, então os treinos começam dia 31, primeiro ali, dia 3 a gente começa, e aí começa rodando o resto do mundo para as etapas. Muito legal, cara. E acabei não falando aqui na abertura, né? Mas o Lucas é piloto da equipe da Toyota, né? No Mundial de Rally, Isso. Além de ser atleta Red Bull, né? Tá claro aqui no figurino hoje do papo. Mas, cara, antes de entrar, porque acho que é inevitável falar do Dakar e falar, né, de tudo que envolve aí a sua rotina.
acho que é legal voltar nas origens, né? Porque a sua vida inteira você teve essa relação muito próxima com o esporte a motor. Uhum. Como que começou, né? E de onde veio a sua trajetória desde atleta infantil, atleta juvenil, até ser um atleta profissional? Uhum. Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu não lembro da minha vida sem ser contra o cronômetro, assim. Desde muito novo, eu sempre tive a chance de ter uma família que sempre me apoiou muito em praticar esporte, em ter uma educação através do esporte, vamos dizer assim. E meu pai sempre andou de moto, né? Também de novo, fazia enduro, como hobby, como programa de família. E aí, quando eu tinha 3 anos de idade, já ia para algumas corridas com ele, aqui em São Paulo, e pedia sempre uma moto. Ele falou: "Ó, quando você aprender a andar de moto sem rodinha, eu te dou, aliás, de bicicleta sem rodinha, eu te dou uma moto." E aí eu falei: "Pô, tá bom, então tira a rodinha", aprendi, e com 4 anos já fiz minha primeira corrida de Caraca. moto. Então, de novo, era sempre um programa de final de semana, pô, ia pro interior para fazer essas corridas que existiam na época, com 4 anos. E dos 4 aos 12 foi mais ou menos isso, assim, andando de moto por brincadeira e com meu pai, né, minha mãe acompanhava também e tudo mais. Com 12 anos, eu brinco que aconteceu quase que um milagre, assim, que eu estava, onde eu morava, numa banca com a minha mãe, e chegou um ônibus mesmo, um ônibus escrito Kids Racing Team, que era uma equipe para criança, que pegava 3, 4 pessoas ali onde eu morava e levava até o Serra Azul, hoje ali o Hopi Hari, pra andar de moto e voltar. Eu falei: "Pô, isso aqui é meu Nasci pra sonho, isso." nasci pra isso. Disneylândia, não é o Hopi Disneylândia, Hari, exato, né? exato. E fui, e aí implorei pra minha mãe pra poder participar dessa equipe. E aí eu comecei a entender um pouco mais de esportes, pô, isso aqui acho que dá pra fazer um negócio legal. Um pouco mais profissional, talvez. Uhum. Quando eu entrei na equipe, eu era o pior da equipe, óbvio. Eu falei: "Pô, eu não quero ser o pior." Então, com 12 anos, você começa a ter esse gostinho de competir. E aí, cara, aconteceu muito rápido. Dos meus 12 aos 15, eu comecei a me dedicar muito pra isso. E com 15 anos, eu fui contratado pela Suzuki, aqui do Brasil, para ser o piloto de fábrica competindo em motocross e supercross. Então, enfim, minha vida sempre foi, desde muito novo, focado no esporte e também na terra, né? Nunca foi pro asfalto, que normalmente é o caminho mais comum aqui no Brasil, até pela nossa tradição no esporte. Então, assim, até esse primeiro capítulo foi muito focado na moto. Dos meus 15 aos 21, corri profissional, depois fui pra Yamaha e tudo mais. Até que eu tive uma lesão no quadril. Na verdade, uma doença parecida com o que o Guga teve, o tenista. Uhum. E aí não consegui. No labro? Hoje tem uma prótese no quadril, tudo. Tô me juntando a esse clube aí. É? Eu tenho várias dicas, se quiser, a gente pode falar em off Com depois. certeza. De médico e tudo. Então, assim, como eu falei, dos 12 ali aos 21, realmente foi uma carreira muito intensa, focada nas duas rodas, e que me ensinou muito, assim, como, especialmente nessa idade, né, a gente tem filho também, assim, a gente vai acompanhando o crescimento deles, e essa idade de formação dos 12 ali é muito importante. Acho que o esporte me deu uma base muito importante para isso, para ser, acho que ensina muitas coisas que a escola não ensina, e então, para mim foi super importante, e depois eu fiz a posterior a migração para os carros. Uhum. Mas aí, nesse momento, com 21 anos, você teve a lesão, você teve que parar de praticar o motocross? Exato. No nível que eu estava participando como profissão mesmo, eu tinha parado de estudar, aí eu realmente estava muito focado nisso, e eu descobri a doença, na verdade, com 18 anos, e aí eu fiz 3 cirurgias para tentar arrumar até os 21 ali. Aí com 21, inclusive com todos os médicos que o Guga fez também, aí com 21 eu já tinha muita dor, conseguia correr com remédio, com tudo, mas treinar, que, assim, moto é igual ciclismo, você tem que estar em cima da moto todos os dias. Exige muito fisicamente e tudo mais. Então, não conseguia mais performar, e aí com 21 anos eu me vi tendo que abandonar o esporte por conta disso. Um aspecto muito importante, assim, né, da formação do atleta, do empresário, da pessoa humana, né, é quando o seu ofício encontra dor, né? Então, conta pra gente também como é que é um pouquinho essa questão de você fazer o que você ama com dor, e como que nesse momento ali o Lucas teve que lidar com, digamos assim, um primeiro grande empecilho e ter que se reinventar também. Isso é importante. Forçada, né? Claro. Não, total, assim, e acho que é por isso que quando eu falo que o esporte ensina muitas coisas, talvez a escola não, no sentido
da vida mesmo, que acho que é muito ligado com o que vocês, empreendedores, vivem, que é, pô, especialmente a questão de resiliência, né? A gente sabe que vai ter um monte de ups and downs na carreira, no negócio, e a maioria das pessoas, eu acho que, entre aspas, não são, os negócios não são bem-sucedidos do jeito que a gente entende, é porque às vezes não consegue perseverar ali no momento mais difícil, né? Então, eu acho que o esporte me fez entender muito isso, assim, eu tinha, óbvio, muita dor desde quando eu descobri o problema, e você vai ter que, o Oscar Schmidt que fala, né, a dor faz parte do uniforme do atleta, e é bem isso mesmo. Você tem que realmente entender que não vai ser fácil, ainda mais com um problema no quadril igual eu, e que você tem que achar caminhos e alternativas para que você consiga chegar no nível que você está buscando, né? Então acho que é muito nessa linha. E aí, eu falei aqui na abertura, né, que tinha a faceta do Lucas atleta, a faceta do Lucas empreendedor, né? A gente dá uma pausa na primeira fase do Lucas atleta para vir o Lucas empreendedor, né? E como é que foi essa transição e o que te levou a empreender também, né? Até fazendo o link com o que você falou agora. Exato. Então, quando eu tive esse problema no quadril, eu tive que parar com 21 anos, aí foi aquela coisa de rebeldia de jovem, no bom sentido. Eu falei, cara, eu não quero mais fazer nada, pô, tô no Brasil, não quero mais saber de esporte, vou embora. Aí eu fui pro Vale do Silício, porque eu sempre tive curiosidade com tecnologia. Até tava relembrando esses dias, meu primeiro computador já foi um Mac, aqueles Mac azul que você via por dentro. Eu sempre gostei de coisas novas de tecnologia, assim. E aí eu falei, pô, eu vou pro Vale do Silício, eu quero estudar, voltei a estudar, na verdade, terminei a faculdade, nesse período aí entre esportes, né, até eu ir pros carros. E fui pro Vale, assim, e fiquei apaixonado ainda mais por tecnologia, eu queria entender por que aquele lugar ainda tá, né, transformando tanto no mundo. E lá eu conheci depois o meu sócio, na Singularity University, inclusive, que depois virou meu sócio. E aí a gente teve, lá a primeira vez que, isso foi em 2014, primeira vez que eu vi falar sobre AI. Uhum. Já em 14. Já em 14. E aí eu falei, caramba, eu preciso trabalhar com isso. Fiquei apaixonado. Realmente as referências que a gente tinha lá do potencial que isso ia ter no futuro era gigantesca. E conheci meu sócio nesse mesmo curso. E aí, 2 anos depois, a gente fundou a Olivia. A gente falou um pouco em off. Que já usava AI proprietária para o setor financeiro, para ajudar as pessoas a gastar melhor, não investir, mas a gastar melhor. Então as pessoas conectavam a conta bancária dela com a Olivia, e esse era bem nos primórdios mesmo de conexão, nem existia Open Banking ainda. E então a gente fazia isso, operava, o usuário conectava a conta, a Olivia aprendia como você gastava e a gente te dava insights do seu dia a dia financeiro. Espetacular. Desde resumo, sua categoria que você mais gasta é essa. Então você conversava com a Olivia e ela te dava esses Uma insights. plataforma de educação financeira. O foco era esse. Depois a gente até ampliou um pouco para investimento e tal. E aí depois a gente teve a saída para o Nubank bem mais recente. Mas então foi um momento que eu tive assim, pô, não quero mais saber de esporte, porque, sabe aquela coisa, 21 anos, por que comigo? Porra, tava no auge, tava indo bem no que eu fazia, mas também o esporte me ensinou muito a ter esses valores que a gente já falou um pouco aqui de empreender. E acho que eu consegui usar também um pouco desse aprendizado nesse segundo capítulo, como você chamou. Mas só voltando na cronologia, Sim, então. sim. Falou, 2014 foi pro Vale do Silício, 2016 vocês cofundaram a Olivia. Isso, exato. E aí a venda pro Nubank foi quando? Em 2021, foi bem mais recente. A gente... É engraçado, aí a gente falou um pouco dessa resiliência, né? A Olivia começou como B2C nos Estados Unidos e terminou como um B2B2C, talvez, no Brasil, porque a gente tinha algumas parcerias com algumas instituições financeiras que distribuíam a Olivia. Então, por exemplo, a gente embarcava a Olivia no aplicativo um dos nossos parceiros era o BV, na época. Então, o BV distribuía a Olivia para os clientes deles. Então, a gente foi escalando dessa forma e foi realmente uma jornada muito, muito legal, assim, de crescimento e desenvolvimento, né? Eu até... Primeiro, mandar um beijo pra minha Olivia, que é minha filhota aqui. Ele fala Olivia, eu penso da minha, mas o papai não vai te vender pro Nubank. Isso é importante. Isso é importante. Exato. É como esportes aqui pra gente. Mas, brincadeiras à parte, eu queria só fazer uma pausa aqui, que tem sempre um momento que a gente entra do esportes pro market makers mesmo, né? Cara, conta um pouquinho pra gente, até como curiosidade mesmo,
Aquela AI de 14, ela é parecida com a de hoje? O que que você acha que cresceu? E como que você tá vendo essa evolução? Que parece que um dia falaram do chat GPT e de repente tudo é AI, assim, como um cara que tem esse conhecimento já embarcado. Fala um pouquinho pra gente o que você acha da AI. Não, total. Assim, a gente brinca que a gente fez AI antes do GPT, né? E hoje, quando a gente falava de AI, era difícil as pessoas entenderem, ainda mais, pô, conectar sua conta bancária, a AI vai entender como você gasta, então tinha realmente uma barreira nesse sentido. E hoje acho que o GPT, acho não, né? Ele transformou muito o nosso entendimento de AI e ganhou muita atração. O que realmente mudou não é a mesma AI, respondendo sua pergunta. Eu acho que tivemos várias evoluções e várias novas formas de você abordar AI. Hoje você tem muito lab, né, de AI que busca criar outras maneiras de você construir AI. A grande diferença, aí é um pouco técnico, mas foram o que a gente chama de transformers, que foi até inventado pelo Google. Foi uma nova maneira de você entender dado e você construir AI. E quem utilizou muito bem isso foi a própria OpenAI com o GPT. Então pegou uma tecnologia que já existia e expandiu de uma maneira absurda. A escala que a OpenAI conseguiu com o GPT realmente é o que impressiona, né? Porque a tecnologia por trás é, de certa forma, conhecida porque foi o próprio Google que inventou. Então, teve uma evolução gigantesca de como você produzir ou criar algoritmos de AI e inteligência. E a gente só tá no começo. Isso que é impressionante, assim. Talvez a gente tenha ainda um gargalo que seja até energia, que é um pouco do que eu vejo hoje. O delta de crescimento, até vi alguns números impressionantes de Anthropic, de essas empresas realmente que estão crescendo muito nessa parte de AI, e eu acho que energia ainda é um gargalo que a gente vai ter que pensar em como solucionar. Ainda mais para você match essa demanda de energia com global warming, que, pô, é um negócio que vai um pouco, é contra-intuitivo, mas no geral, eu acho que daqui a 20 anos, a nossa geração vai ser bem diferente, bem diferente. E pegando o gancho, porque eu já vi você falando sobre isso antes, acho que é um paralelo bem legal, né? De explorar mais do esporte, ensinar resiliência, ensinar determinação, foco, disciplina, e desse paralelo que você traçou aí entre empreender e esporte de alto rendimento, né? O que você aprendeu na sua fase 1 de atleta e depois exercitou, continua exercitando na sua fase 2 atual de atleta, que qualificou você e o seu sócio para terem uma jornada empreendedora de sucesso, né? Porque vocês fundam o Live em 2016 e vendem ela para uma das principais empresas de tecnologia da América Latina e o Nubank em 2021. Então, como é que o esporte te deixou mais pronto e preparado para enfrentar um desafio empreendedor? Cara, eu acho que assim, foi muito, muito relevante para minha vida. É óbvio que você, para construir, até brinco que empreender para mim é o esporte mais difícil do mundo. Empreendedorismo, cara, é punk. E o esporte me ensinou muito desses valores que no dia a dia de quem está empreendendo é nítido ali, né? É o tempo todo. Então, primeiro que eu aprendi muito com o esporte é o trabalho em equipe, né? Parece que é o mais óbvio, mas, cara, a empresa é feita das pessoas. E se você não tem a capacidade, como empreendedor, como gestor ali, de construir times fortes, é muito difícil você ter um negócio resiliente ou que vai perpetuar. E esse trabalho no esporte é muito importante. Pô, se eu não confiar no mecânico que está revisando meu carro, que tá o engenheiro que vai entregar a estratégia certa e por aí vai, você não vai nunca ganhar um Dakar ou performar. Então, tem muita similaridade do mundo do esporte com o empreender, e especialmente essa questão de trabalho em equipe, resiliência. E, cara, saber que vai ter vários momentos que vai ter que ter resiliência mesmo e perseverar, isso acho que faz muito, muito sentido. E foi o que eu mais aprendi com o esporte, assim, sabe? Legal, cara. E aí, seguindo com a nossa cronologia aqui, né? Fizeram a venda em 2021, e aí como é que você foi das 2 para as 4 rodas aí nesse momento? Então, é um bom capítulo, assim, e sempre muito influenciado pela minha família, que, como eu falei,
tive a sorte de ter uma família que gostou muito de esporte e, eventualmente, um esporte que eu tinha noção. Porque hoje, com um filho pequeno, eu olho assim, cara, como é que meu pai deixava eu andar de moto com 4 anos, cara? E aí eu sempre pergunto isso pra minha mãe ou meu pai, e ele fala, não, mas é que você mostrava que tinha um certo jeito e tal. E hoje, com os filhos, você até vê, né? Acho que meu filho leva um jeito pra isso, ou menos pra aquilo. E isso é real mesmo. E meu pai, ele foi um dos responsáveis pelo Rally dos Sertões no Brasil. Como ele sempre gostou muito de esporte, então ele ajudou a não afundar, mas de dar um próximo passo. Assim, ele comprou o evento em 96, se não me engano, e fez o evento crescer muito. Então eu via o assunto Sertões sempre em casa, assim, né? Meu pai ajudando como executivo a fazer o negócio acontecer. E quando eu parei de andar de moto, no ano seguinte, já com 22 anos, meu pai já andava um pouco, sempre como hobby, e eu fui testar. Andava de carro, com carro nacional, tudo, né? Não nesse nível que a gente anda hoje. Eu adorei, mas eu capotei e no dia seguinte o carro pegou fogo. Então foi assim, uma estreia excelente. Parece excelente, eu com o meu carro em São Paulo. Tipo isso, entendeu? Então foi uma estreia, assim, ótima. Mas eu adorei. Mas foi um acidente em prova ou Não, treinando? assim, treinando no interior de São Paulo. A gente pegou e foi pro interior andar pra eu experimentar. Eu falei, cara, eu amei, mas eu preciso treinar mais esse negócio. Mas eu comecei a pegar gosto. E aí, como eu tava empreendendo nessa fase, sempre como hobby. Sempre tinha, quando eu conseguia sair um pouco, ia pilotar e tal. O negócio começou a mudar em 2019, quando eu fui pro meu segundo Sertões. Eu fiz em 2018 os Sertões pela primeira vez. Em 2019, quando eu ganhei os Sertões pela primeira vez. Eu e o Kaique, meu navegador. Legal. E você viu que ele falou pela primeira vez, né? Gostei já. Fiquei animado aqui na cronologia. Quando eu ganhei pela primeira vez em 19, eu falei, pô, esse negócio é legal, tem uma estrutura grande, tem um mercado. E aí é um pouco similar com o automobilismo de asfalto, que pô, agora eu quero ir pra Europa, né? Conquistei aqui no kart ou nas fórmulas que tem aqui e vou pra Europa. E eu comecei a ter eu nunca tinha pensado até aquele momento no Dakar, porque, pô, é tão distante que eu falava, pô, o Dakar vai ser impossível, nunca vou conseguir chegar e tal. Mas depois que eu ganhei os Sertões, acho que é coisa do ser humano de, pô, what's next? O que eu vou agora? E o próximo passo era a Europa. E aí eu fiquei nisso, assim, como hobby ainda, mas pensando na Europa, mas obviamente no momento muito importante da companhia, né, da Olivia. E no ano que eu fui, no ano que a gente vendeu a Olivia pro Nubank, eu brinco que eu me dei de presente ir junto com os patrocinadores e ir para uma etapa do Mundial na Europa. Foi a primeira vez que eu corri fora. E aí eu fui bem, terminei em terceiro, uma etapa em Portugal. E aí eu falei, porra, esse negócio eu acho que tem como parar em pé. E aí comecei a me desenvolver e comecei a ter mais tempo para focar, né, no esporte em si. E em 22 veio o segundo título dos Sertões, já que você falou que foi a primeira. E foi uma edição super especial, porque foram 30 anos do evento, 200 anos da independência, e aí do Brasil, e eles fizeram uma prova que saiu de Foz do Iguaçu e chegou no Pará. Nossa, que legal. Durante 15 dias. E aí foi uma edição especial e a gente ganhou, eu e o Kaique de novo, a gente ganhou o segundo ano, foi uma edição especial, foi muito legal. E aí, assim, realmente ganhar a segunda vez os Sertões, minha vida começou a mudar muito nessa parte do esporte, e aí eu comecei a desenvolver bem mais, comecei a focar só na Europa, correr lá fora, tinha alguns patrocinadores que me ajudaram a dar esse próximo passo. E aí, enfim, o resto a gente pode falar depois. Legal. Posso fazer uma pergunta Claro, que claro. surgiu agora? Cara, como que treina e se prepara um piloto de rally? Porque eu aqui só imaginando você no Dakar ou nos Sertões, eu imagino aquela coisa balançando, aquela Calor, né? loucura, Deve ser calor brutal. danado. Como que você se prepara física e mentalmente por uma prova? Não, você matou, assim. Eu digo que são três partes que a gente se prepara. A parte mental. Tá. Então, nesse ponto, a Red Bull é uma empresa que me ajuda muito nesse sentido. Eles têm o APC, né, que é o Athlete Performance Center, que eles têm na Áustria e na Califórnia. E você pode acessar nutricionista, psicólogo legal. do esporte, quando você quiser. Então, eu uso isso para me ajudar nessa parte mental.
A outra parte é o que você falou de a parte física. Então, o rally não é uma coisa aeróbica, né? Que você tá ali com uma bicicleta ou com uma moto, mas você realmente sofre muito impacto dentro do carro. Muito. Assim, a gente brinca às vezes que você tá lutando com o Mike Tyson dentro do carro de... Imagina, você tá a 170 por hora no deserto, Você no chega caso... a 170? a gente é limitado por segurança a 170. Daria pra ir mais. Caramba. Mas não é no asfalto, né? É Mas só buraco, né? É isso que mas eu ia a- pensar, porra. Mas a FIA em 2021, se eu não me engano, ou 22, ela mudou o regulamento para limitar para 170 por segurança. Não, pensa nisso, né? Você que quando dirige em estrada de terra 50, você já tá, né? Agora, Exatamente. imagina 170. A 170. Eu É vou que os pra carros são um fazenda, pouquinho diferentes. Eu boto a 60, eu já fico louco. É. Minha esposa manda reduzir tudo na hora. Não, é assim, a gente não aconselha, óbvio, mas a 170 na terra parece, assim, 400 por hora no asfalto. É um Eu negócio imagino. muito impressionante. Eu já levei algumas pessoas, assim, do meio para andar. Já levei o Rubinho, o Lucas de Grassi para andar comigo e toda vez que eles saem, os caras saem do carro, assim. Eu levei o Christian Fittipaldi e achei legal até, só um parênteses. Ele falou, pô, cara, isso aqui só compara com duas coisas que eu já fiz na minha vida. Andar de Fórmula 1 em Mônaco e de Indy em Nazaré, que é o circuito que eles têm lá. E isso aqui, cara, isso aqui é impressionante. Então, assim, realmente tem muita velocidade e muito impacto, Tá. voltando no seu ponto. E o terceiro é o específico. E aí eu uso muito os treinos quando eu tô no Brasil com o UTV, que é o UTV, é como se fosse uma gaiola que cresce muito hoje no Brasil, tem um curso de suspensão muito bom e me ajuda muito a treinar. E simulador. O simulador é interessante que não é tanto de treinar pilotagem, mas treinar navegação. A AI do jogo é um navegador muito bom, então você consegue simular um pouco as referências que a gente tem de navegação no Dakar, por exemplo, que é uma navegação bem difícil. Então assim, resumindo, você tem essas três partes, a parte mental, física e o específico, que ao longo do calendário, junto com a equipe, a gente monta todo o cronograma de treino para essas três partes. Ignorância. Quando você fala navegação, você não tem lá um GPS que você bota pra onde você vai? Não. Sem o Waze? Não, põe não lá? tem. Eu pensei no Waze, eu não sabia se eu falava. não, Quero aí- chegar Não tem, lá. não tem. O Google É Maps assim, não tem. pensa que no Dakar, que é uma navegação mais complexa do que os sertões, depois eu posso explicar por quê, mas pensa que é uma navegação muito parecida com um avião. A aviação, quando você está voando, você vai daqui para, sei lá, para Europa, o avião não está naquele rumo à toa, ele está seguindo um número, né? Tá. Então, a gente segue exatamente a mesma coisa, e é o 360 da bússola. A gente não usa bússola, a gente usa tudo digital, mas, então você está seguindo o rumo, não sei, 100. Então você aponta, o navegador me canta, a gente chama de cantar, né? Ele vai cantar, ó, agora 2 quilômetros no rumo 100. Então eu tenho que apontar o carro para o rumo 100 e seguir. É claro que você está no meio do deserto, você sobe duna, desce duna, você vai um pouquinho para o 110, um pouquinho para o 120, mas é uma navegação, não tem referência. Os sertões, você tem daqui 300 metros, esquerda junto de porteira, por exemplo, que é a gíria que a gente usa. Então você está vendo as referências físicas, né? Tem porteira, tem mata-burro, tem um T, né? Tem um final de rua. Então a navegação dos sertões ela é mais rápida nesse sentido. A do Dakar, ela envolve, assim, rumo e uma noção muito, muito importante dessa linha que você está fazendo no meio do deserto, né? Pô, é tipo grandes Legal. navegações, assim, cara. É Sei lá, complexo, o cara é o Colombo do... Não, e de do Dakar eu rally, lembro cara. muito, né, quando a gente era mais jovem, É. que hoje, né, tá muito mais digitalizado, o Lucas pode me corrigir se eu falar qualquer besteira aqui, claro, mas eu lembro muito, né, todo ano, ainda quando era o Paris-Dakar, toda aquela Uhum, história, alguém uhum. se perdia por dias e dias, né? Acontecia. E aí Caraca. tinha que helicóptero, avião pra É. achar. O filho da Thatcher, né? Da Margaret Thatcher, acho que foi um Sim, que verdade. divulgou muito, assim, o Dakar nesse sentido, que ele ficou perdido. Mas hoje em dia mudou muito o esporte, tem muita tecnologia. Pra você ter uma ideia, eles têm uma base... Quem faz o Dakar chama a empresa ASO, que é a empresa que faz o Tour de France também, por exemplo. É uma empresa francesa, e hoje a gente tem um sistema dentro do carro que se o carro capota, tomba, por exemplo, ele sabe, e a central que fica na França fala com você, o microfone dentro do carro, e você consegue ouvir Uhum. se precisa de helicóptero, se tá bem, se não tá. E assim, a tecnologia que hoje é impressionante. A gente recebe a planilha por dia, antigamente era na noite anterior. Do dia você recebia a planilha. Hoje é tudo digital, a gente não tem mais planilha de papel, são tablets que a gente tem no carro.
e você cruza o waypoint, né, que é um centro, um ponto via GPS, e na largada, 5 minutos antes, você cruza esse ponto e a planilha aparece no tablet do navegador. Nossa, Daquele dia. legal. Então, pô, você não sabe nada até a Pra onde você largada vai? para onde você vai. E isso nivelou muito, porque às vezes você tinha quem recebia na noite anterior, a equipe maior, estudava no Tinha Google mais Earth, recurso, tinha mais recurso, então fazia outros traçados. Agora não, agora é 5 minutos antes, aparece no tablet, no navegador e... Legal. Pô, Bem específico, É né? isso, bem específico, é. E- E claro que, desculpa, Imagina. e claro que os carros evoluíram muito também, né? Antigamente você tinha que poupar muito mais. Hoje em dia, o Dakar são 14 dias, e são quase 14 sprints. Você sai do D0, quilômetro zero, acelerando. A minha primeira vitória de especial, né, de trecho cronometrado, foi em 2024. Depois de 420 quilômetros, eu ganhei por 9 segundos. Meu Caramba. Deus. 420 quilômetros, cada um no deserto, andando, 9 segundos de E diferença. qual foi a duração disso, pra dar uma noção pro pessoal? Foram 4 horas e tanto, sim. Em 9 segundos. Em 9 segundos. Caraca. Impressionante. É loucura. E eu ia traçar um paralelo, dado que a gente É. fala muito de futebol aqui, né? Fazer a analogia do atleta, né? Você Aham. ganhou Sertões 2019, ganhou Sertões 2022. Como todo bom jogador de futebol, foi jogar na Europa, né? Foi pro Tipo Dakar, isso, né? igualzinho. E eu acho que é legal, assim, pra quem não acompanha tanto, né, explicar o que é o Dakar, né? O Dakar é a Uhum. Copa do Mundo, é a Champions League, é o principal evento, né, de rally do mundo. Como é que foi pra você a primeira experiência, né? Chegar lá e ver o tamanho do negócio, a complexidade, né? Você falou que a navegação, ela é muito mais difícil do que em outras provas, então, Uhum. por que o Dakar é tão especial? Olha, o Dakar, ele é muito especial. Primeiro que tem uma tradição muito grande, então ele começou, como até você já falou, saindo de Paris e chegando em Dakar, no Senegal, e sempre saía da Champs-Élysées, no Réveillon, por isso que ele sempre larga dia 2 de janeiro ali. Então tem uma tradição muito grande do esporte, e ele é o rally mais difícil by design, porque acontece em deserto. Uma coisa é você andar em estradas de fazenda, como é os Sertões, outras provas, ou esse mesmo Mundial que eu tô indo para Portugal. Outra coisa é você andar nas dunas, nesse caso na Arábia Saudita, numa região que eles chamam de Empty Quarter, que é a divisa com os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. São as maiores dunas do mundo. Então, pô, você tem duna de 300 metros de altura. Caraca. Você tem que subir, você tem que descer. Então, andar no deserto é um bicho diferente. E você tem, obviamente, os melhores do mundo. Eu brinco que o acampamento que eles montam, hoje é bem sofisticado tudo, mas você tem lá os melhores, é uma mini Vila Olímpica, no sentido assim, você tem os melhores do mundo de moto, os melhores do mundo de carro, os melhores do mundo de caminhão, os melhores do mundo de quadriciclo, que também corre, de UTV. Então, o mundo inteiro, dos melhores de cada categoria, disputando por 15 dias, talvez o evento mais difícil que existe de você terminar, assim, né? Juntando tudo, claro que você tem vários outros, como o Tour de France mesmo. Mas, então, o Dakar, ele tem essa mística. É óbvio que é uma prova perigosa, é óbvio que a gente está se arriscando, mas realmente é um evento muito grande. A Europa tem essa cultura maior que o Brasil, né? Então é um evento que passa em cento e tantos países, então realmente tem um tamanho muito importante e se tornou essa referência do esporte hoje. Todo mundo conhece o Dakar, não necessariamente conhece o Mundial de Rally, mas conhece Sim. o Dakar, né? E agora você tá indo pra sua terceira participação esse ano? Eu tô indo, eu tenho 3, já fiz 3, Tá. fiz 23, 24 e 25 esse ano, e agora tô indo pra minha 4ª participação. Ah, boa. É. E se eu li certo, você conquistou o melhor resultado de um brasileiro na história do Dakar. Foi isso, né? Foi, em 2023 eu fui pro meu primeiro Dakar, e foi realmente uma honra, assim, poder ter representado o Brasil. E foi maluco, assim, eu nunca imaginei ir pro Dakar e ainda mais poder fazer um pódio. Fiz 3º lugar, o Nasser ganhou, que é pentacampeão, o Loeb, que é 9 vezes campeão do mundo do WRC, fez 2º e eu 3º. E foi assim, muito louco pensar que você fez um pódio no Dakar, nossa primeira participação. Foi o melhor resultado da história do Brasil e o melhor rookie em 35 anos. Que legal, da parabéns. prova. Foi um resultado incrível e é maluco, porque quando eu cruzei a linha de chegada, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu cruzei, eu falei, pô, tomara que isso seja algo que ajude o esporte, né? Seja um pouquinho mais conhecido no Brasil, que não tem tanta essa cultura. E então por isso que é tão importante ter esse espaço como vocês estão nos dando aqui para falar de rally também. É muito legal.
E no gancho do Dakar ainda, como é que você fez para participar a primeira vez? Assim, é tão simples quanto, né, vamos começar a treinar e investir tempo, recurso para chegar O triatlon eu lá. comecei e já parei, mas eu comecei. O rally vai ser difícil, que eu vou ter que aprender a dirigir antes. A Hein? Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que é a maior categoria de Uhum. automobilismo do mundo, ela tem a possibilidade de você comprar uma vaga, né? Comprar uma equipe. Uhum. Então, como é que funciona no Dakar? É meio similar nesse sentido, assim. É claro que eu não recomendo você ir pro Dakar pela sua primeira prova, assim, né? Eu recomendo você fazer outras provas antes de ir pro Dakar. Mas primeiro você tem que, para chegar no Dakar, você tem que ter feito algumas outras provas e ter somado pontos nelas até você ter uma carteira, especial, assim como tem na Fórmula 1 também, para você chegar lá. Mas o Dakar, ele é composto, na sua grande maioria, por amadores que estão lá pelo desafio, né? De você, um dia conseguir terminar o Dakar. Assim como tem várias maratonas lá no mundo, Sim. você tem lá as pessoas que estão lá para terminar a maratona e estão lá para ganhar, né? Então, o Dakar você tem isso, você tem equipes que te fornecem toda a estrutura, se você é um piloto amador, um gentleman driver, como a gente chama, eles chamam de um programa de sit and drive. Você literalmente paga a equipe, você tem seu carro, você escolhe um navegador, tem as suas coisas e você vai encarar o Dakar. Você tem tanto isso para moto, tem equipes de moto que fornecem isso, tanto para carro. O meu Dakar, eu fui num misto. Eu tinha patrocinadores que me ajudaram a chegar lá, mas eu fui numa equipe que eu aluguei o carro, aluguei a estrutura para me dar esse apoio para fazer meu primeiro Dakar. Então, e aí depois, no ano seguinte, aí sim eu fui contratado pela Toyota, que corre Com até resultado hoje, de com pódio. resultado, isso. Aí eu entrei para uma fábrica, né, vamos dizer assim. Então, é um esporte que, inclusive no Brasil, para você, por exemplo, começar pelos sertões, que é mais recomendável, você também tem equipes brasileiras que fornecem isso, que fornecem o esquema sit and drive, e você vai, corre, entrega o carro depois e tudo mais. Então, facilitou o acesso para quem quer começar, e os UTVs, especialmente, hoje nos sertões, dá mais de 100 UTVs correndo. Então é uma categoria que cresce muito e também, obviamente, o custo é mais próximo de uma realidade você poder testar e aprender e começar, entendeu? E olhando para o automobilismo agora como um todo, Uhum. né? Eu falei aqui de Fórmula 1 no começo. O que você acha que a gente pode né, considerar o momento do automobilismo no mundo, nessa relevância que o automobilismo tomou, muito por conta, né, sempre com a Fórmula 1 Uhum. puxando a fila aí, mas a gente vê o tema muito mais em evidência do que em outros momentos, né? Uhum. Infelizmente agora de novo no Brasil com um piloto no grid da Fórmula 1. Total. Então teve o Drive to Survive no Netflix, né? Então você sente esse momento positivo da categoria, da modalidade, né, automobilismo no mundo inteiro, tanto para a Fórmula 1 quanto para você, quanto em outros tipos de torneios? Sinto, assim, você percebe isso no próprio Dakar hoje, que você tem 5 fábricas hoje investindo pesado, com grandes budget, com grandes pilotos competindo no Dakar e no Campeonato Mundial. O Rally, o que acontecia muito era as fábricas apareciam no Dakar e depois não faziam tanto o Mundial, porque o Dakar, de novo, é o principal. Hoje em dia você tem fábricas investindo muito para fazer todo o campeonato mundial, todo o calendário, e você vê também outros patrocinadores envolvendo um pouco mais na modalidade. Então, eu acho não, as métricas mostram que o automobilismo realmente está numa crescente, e isso é muito bom pro esporte. E assim, eu me sinto muito honrado em representar o Brasil, mas é óbvio que para você furar outras bolhas, você tem que ganhar. Eu brinco que o brasileiro tá certo. O brasileiro não vai torcer para quem fica em quinto, quem fica em sexto, é legal, mas o brasileiro gosta de quem ganha, e é verdade, quem não gosta de quem ganha, né? Você pega o próprio João Fonseca, pô, estourou, tal, pô, isso é muito legal você ver um esporte que é muito mais acolhido, vamos dizer assim, pelos brasileiros, e óbvio que ele é um fenômeno e tem jogado, tem mostrado isso, né? E o Guga deve ser vários outros, né? Mas o Guga, como uma lenda do esporte e tudo, acho que furou várias bolhas que ajudam o esporte também a crescer. Então eu espero um dia que, se não for eu ou que seja outro brasileiro, consiga eventualmente um dia ganhar o Dakar, que eu acho que pode trazer ainda mais notoriedade para o esporte, né? A não ser, claro que a Sim. Fórmula 1 já tem esse espaço no Brasil, né? Boa. E ainda no último gancho aqui, né, falando da carreira de atleta, né, nesse sentido até o Dakar.
Em que momento apareceu a Red Bull? Porque a gente fala muito do Red Bull Bragantino aqui, né, no programa, por razões óbvias. Ah, sim. E além da Red Bull ser cliente nosso, Red Bull Bragantino, enfim, eu pessoalmente admiro muito tudo que a Red Bull faz pelo esporte, como você bem mesmo falou aí. Então, o que significou pra você essa virada de chave aí de se tornar um atleta Red Bull? Como é que foi esse processo? Cara, essa é uma boa história, assim, porque eu sempre tentei virar atleta Red Bull desde os meus 4 anos de idade. Desde quando eu tava na moto, assim, nossa, será que um dia vai ter os tourinhos no meu capacete? Porque realmente é uma marca que conseguiu ir muito além, acho que transformou o marketing esportivo, Lifestyle, o né? lifestyle, e você ter o boné Red Bull significa que você deve fazer uma coisa bem. Eles conseguiram construir uma marca nesse sentido, né? Que quase uma chancela de, pô, esse cara deve fazer uma coisa legal. E aí, claro, durante a minha fase como atleta de motocross, supercross, eu nunca consegui essa façanha. Mas o que aconteceu foi, em 2022, quando eu fui eu ganhei o segundo Sertões, e fui fazer uma etapa do Mundial, ainda como piloto privado, tinha meus patrocinadores, e fui numa equipe também privada, fazer uma etapa do Mundial na Espanha. E também fui muito bem. Fiz segundo, uma disputa com o próprio Nasser, com o Yazid, que é um saudita que é o atual campeão do Dakar. E falei, pô, tô legal, beleza. Isso foi em julho. E aí, logo em outubro daquele ano, de 22, eu recebo uma ligação às 5 da manhã, porque eles estavam no fuso horário pra frente, desse chefe da equipe que eu corria, falando, olha, é o seguinte, eu tenho uma notícia pra te dar. O pessoal da Red Bull acabou de sair aqui no motorhome, eles estão interessados num piloto brasileiro, que no caso é você, só que você precisa ir pro Dakar. E eu falei, como assim, cara? O Dakar, tá louco? Eu nem tinha pensado no Dakar. Red Bull, o quê? Era 5 horas da manhã. Eu falei, caramba, que maluco. Falei, não, pega um voo. Ia ter uma outra etapa do Mundial que eu não tava participando, mas que ia acontecer naquele ano, em 22. Pega um voo, vem pra Andalucia, também na Espanha, e vem falar com o pessoal da Red Bull. Eu falei, caramba, tá bom. Fui. 2 dias depois, embarquei, fui pra Andalucia. E lá, sim, conheci as pessoas da Red Bull e ele falou, tem interesse e para 2023 seria legal você ir pro Dakar já como atleta Red Bull. Eu falei, onde que eu assino? Demorou 2 segundos para pensar. Então, e aí, assim, realmente eu fui pro meu Dakar, pro meu primeiro Dakar, já como atleta Red Bull. E é uma marca que realmente me ajuda muito os atletas, tem uma visão muito diferente de como é a abordagem. Eu nunca esqueço que eles falam assim, pô, a gente não é um patrocinador, a gente é um parceiro para sua carreira. E essa visão é muito diferente de qualquer outra marca que eu já trabalhei, pensando no longo prazo muito da carreira realmente do atleta. Então, isso foi muito legal, poder ter ido no meu primeiro Dakar como atleta Red Bull, ter entregado um bom resultado. E foi mais ou menos essa história. Boa, chegou com moral já, né? Você sabe que é legal, porque um dos deveres que a gente tem aqui no podcast é valorizar as boas iniciativas e as boas marcas, né? Então, às vezes a gente está analisando o balanço de um clube, se ele é bom, a gente tem que elogiar, né? Sem dúvida, São sem bons dúvida. exemplos. E é engraçado porque eu tô ouvindo bem da Red Bull pela segunda vez, porque a primeira foi um dos papos mais marcantes para mim, particularmente, que foi com o André Rocha, né, que é o presidente do Red Bull Bragantino, e a gente ficou aqui 40 minutos falando sobre o papel de desenvolvimento de jovens cidadãos, né? Então isso é muito legal, porque em dado momento eu olhei e falei, cara, tô com um CEO aqui de clube e a gente tá 40 minutos falando sobre desenvolvimento pessoal, Sem né? dúvida. Então no momento que você olha para uma marca que te desenvolve enquanto pessoa, isso é muito especial e mostra que justamente alguns statements, né, alguns fundamentos, né, de determinadas marcas, seja justamente devolver para o esporte algo que o esporte dá para ela em imagem, né? Então, acho que esses cases são muito legais, porque quando você fala nesse desenvolvimento que o Lucas melhorou, também é um bom sentido para fins de marca também, né? Não, com certeza. Por exemplo, eu falo isso como atleta porque eu tive recente na Áustria, que é onde tem um dos centros de treinamento, e lá eu cheguei, fiz exame de sangue, assim, para avaliar, pô, você precisa, fala com esse médico, faz isso. Então, assim, qual marca que você pode pensar? Tem várias outras incríveis, mas que vai eventualmente ter um centro de treinamento, vai pensar em como ajudar na saúde, no nível
de você mensurar essa parte fisiológica do atleta Uhum. e conectar com, no fundo, como é que a gente faz a marca crescer ou vender mais Uhum. produto, né? Então, essa visão de longo prazo, que acho que a Red Bull tem, que faz muita diferença no approach que eles fazem, que eles têm com os atletas. E eu fui no centro novo do Bragantino, lá em Atibaia, e fiquei muito impressionado com isso. Inclusive, lá tem um centro que nós, atletas, podemos usar. Ah, que Na legal. verdade, aquela academia mais Exatamente. bonita lá, né? Que é Power by WAPC, né? Tem Uhum. muitos aliás, é um APC, a academia é nível global, assim, ficou Sim. muito legal. E é muito nessa linha que você falou, é focado no desenvolvimento humano dos atletas, desde base, e essa visão de longo prazo é o que faz muito, pra mim, é o que faz a diferença como marca. Pô, maneiríssimo. E, cara, falando, né, falando da trajetória, da cronologia, né, a sua história é realmente muito impressionante em vários aspectos. E hoje, além de atleta, você também é investidor no mercado, né? Então, além, né, de investir conosco, você tem outros investimentos no setor. O que te fez, né, além de, pô, você foi empreendedor de sucesso, conseguiu, né, fazer o Momento Market Makers aqui, né? Fundou a empresa, fez o exit. E hoje você investe em outros negócios no mercado esportivo, né? O que te motiva a fazer isso? Primeiro que são duas paixões, assim, o esporte e empreender ou tecnologia, enfim. E eu sempre quis tentar conectar as duas coisas. E desde que eu tive essa oportunidade de focar muito nesse momento do esporte, de atleta profissional e performar nesse nível, eu falei, poxa, óbvio que empreender, eu lá como executivo, é bem mais difícil, não tem como, mas poder usar o que eu aprendi como Olivia e como atleta e tá no meio, tá conversando com pessoas como vocês, em outras esferas também, acho que me mantém oxigenando, me mantém pensando, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Então, ter essa chance de conhecer bons empreendedores e boas empresas e poder participar, seja como ajudando ali como eu falei, com essa bagagem que eu tive empreendendo e, obviamente, com capital financeiro propriamente dito, é um negócio que me dá muito prazer e me faz, como eu falei, tá no meio, de certa forma, tá oxigenando, isso é muito legal. Conectando as duas coisas que eu mais gosto de fazer, que é o esporte e o mundo dos negócios, vamos dizer assim. Então, não são muitas, mas as poucas e boas que eu gosto de fazer. Eu Boa. acho que só por serem poucas e boas já mostra que existe um filtro, né? Isso é bem legal, porque assim, até, Lucas, te confessar que às vezes eu pego aqui o nosso professor e afasto ele um pouquinho para longe de mim, que é o momento que eu transformo ele, eu transformo na outfield, né? Porque, bem ou mal, é uma referência pra gente em termos de investimento em teses esportivas, né? E aí, Pedro, assim, a pergunta que eu tenho pra outfield tô te empurrando, mas eu quero, tipo, Fica te quero tranquilo. pertinho aqui, pô. Mas a pergunta que eu tenho também quando a gente fala de uma casa de investimentos, a gente tem sempre que tomar um cuidado para o dinheiro ele não ser algo frio, né? Então, eu Sim. tô falando do investidor, eu preciso do investidor, eu vou conseguir alavancar mais teses com bom fluxo de investimento, mas como também é você poder ter como no seu pool de investidores alguém com esse mindset de, ele vai entender as teses que você tem para propor, né? Esse lado de quem está dentro da indústria, Sim. e ao mesmo tempo é uma pessoa a mais para pensar e para desenvolver esse investimento. Ou seja, ele não termina no dinheiro, ele só começa nesse fluxo de investimento. Então, conta um pouquinho também como que é bom ter esse tipo de pessoa do lado de Sim. vocês. Cara, o nosso desafio, a gente sempre fala sobre isso, nós já falamos aqui algumas vezes também, né? Além de construir a Outfield enquanto empreendedores, é fomentar o mercado, né? Fazer com que o mercado, sobretudo no Brasil e na América Latina, cresça e se transforme na velocidade que a gente entende que tem que acontecer, né? A gente ainda é um mercado jovem aqui em termos de mercado esportivo, o mercado do futebol como principal plataforma dentro disso, e muito do que a gente conversou com o Lucas no momento que ele conheceu a gente, né? O Rafa, que tá aqui sentado, foi quem apresentou a gente há 1 ano e meio atrás, é que você tem que ser muito humilde de saber o que você não sabe, né? E como a gente é um player setorial, a gente olha para diferentes temas dentro do esporte, né? Então a gente vai ficando, seja como prestador de serviço, seja como investidor, cada vez mais horizontal. E aí tem muita coisa que, naturalmente, a gente não domina do ponto de vista temático.
E aí a gente começou a se debruçar numa série de oportunidades voltadas para triatlon, né? O Ironman foi nosso cliente há muito tempo, voltadas para corridas de rua, voltada para ciclismo, que é outra paixão do Lucas também, voltada para automobilismo. E nesse momento, conversando muito com o Rafa, falou assim, cara, a gente precisa achar alguém que é mais especialista nesse assunto que a gente, porque a oportunidade aí de criar a tese de investimento, de alocar capital nesse nicho do mercado esportivo, ela existe, ela é muito latente, só que a gente não domina todos os passos desse processo. A gente conhece o mercado, mas não com nível de profundidade e granularidade que um atleta profissional que se debruça nisso, que vive isso, que respira isso no dia a dia, tem. Então, a nossa conversa começou aí e ela evoluiu para vários outros lados, né? Então, a gente, felizmente, tem esse relacionamento muito próximo com o Lucas e tem outros investidores nossos que acabam cumprindo esse papel do smart money, né? De como eu, para além do dinheiro, contribuo com o que vocês estão fazendo. E até tem, né, já colocando num exemplo legal aqui, até dividindo a bola com o Lucas, a gente acabou de fazer um investimento que não envolve diretamente automobilismo, né, investimento em futebol, mas não tem como fugir do automobilismo, que é o Le Mans, que é o Le Mans Futebol Clube, que é o clube de futebol lá da cidade de Le Mans. Tem a coincidência estrutural, que o nosso estágio, o nosso centro de treinamento ficam dentro do autódromo histórico das 24 horas de Le Mans. E isso, né, lá atrás, quando a gente começou a falar com o Alemão, eu perguntei pro Lucas, putz, a gente tá investigando o clube, estamos olhando pra isso e tal, mas quão grande você acha que pode ser uma narrativa da gente trazer o automobilismo, linkar com o futebol, contar essa história? Ele falou, cara, pô, legal pra caramba, porque Alemão isso, Alemão aquilo e tal. Então esse é o tipo de conversa que a gente tem e que acaba ajudando a gente a tomar uma decisão como essa, né? Não, perfeito. E aí eu quero ouvir um pouquinho de você. Le Mans, também, bem ou mal, é um empresário bem-sucedido. Como é esse momento de tomada de decisão que você pode contribuir para algo que vai muito além propriamente do seu esporte, né? Mas fala como esporte, como Sem investimento. dúvida. Assim, os investimentos que eu tenho feito, primeiro são em coisas que eu entendo, vamos dizer assim, um pouco mais. Porque assim, vocês como empreendedores, a gente sabe, pô, se você não entende muito o que você está fazendo, a chance de ser bem-sucedido é muito baixa. Então, eu tentei primeiro construir essa minha tese de, pô, primeiro faz coisas que você entende relativamente bem. E segundo, são os empreendedores. No fundo, né, no estágio que a gente investe, nas coisas, você está apostando na pessoa, você está apostando no time que ele conseguiu montar. Então, quando o Rafa trouxe a oportunidade, até eu conheci o Rafa na Red Bull, e depois o Rafa veio, tem esse negócio da Outfield aqui, eu falei, pô. E foi assim que eu conheci também todo o trabalho que a Outfield estavam desenvolvendo. E como eu falei, pô, você vê as pessoas que estão, você vê o time que montaram, os projetos e visão que o Pedro me mostrou. Eu falei, pô, isso aqui faz sentido. Conecta com coisas que eu entendo, com que eu posso eventualmente contribuir, ser um grãozinho de areia ali para ajudar na decisão. E é um negócio que, pô, eu acho que faz sentido no longo prazo. Então, eu tento trabalhar esses investimentos que eu faço nessa linha, nas pessoas e em coisas que eu entendo e possa contribuir de certa forma, entendeu? Então, é uma tese relativamente simples. Vou contar aqui os bastidores que eu tô numa fase da vida que eu reconheci minha doença, né? Então, vou contar aqui um bastidor. A gente tava aqui no pré-papo aqui do episódio e quando eu olho tá o Pedrão ali com o jogo do Le Mans aberto, assim, a gente comemorando o gol e tudo mais. Então, assim, eu acho que de certa forma, eu acho que hoje existe o mito da felicidade no trabalho, que muitas das vezes ele é, na minha opinião, super valorizado. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa crítica, eu me pego nesses momentos em que a gente tá fazendo isso aqui e a gente ainda sente esse amor, ainda sente essa coisa genuína, né? Então é muito bom a gente poder fazer algo que a gente gosta. Claro. E aí, se a gente tá aqui batendo um papo, eu particularmente tô aprendendo que dá para pilotar 170 por hora. Na Terra. Na Terra, o Le Mans tá empatando e ao mesmo tempo a gente tá falando de tese de investimento. Eu acho que talvez é onde o esporte e os negócios se encontrem de uma maneira um pouco harmônica, né, digamos Perfeito. Não, legal, perfeito. boa reflexão. Eu ando Momento muito de ataque. bom. eu ando muito poético. O Salomão tá me perturbando um pouco, mas eu não vou parar. Excelente, bom ponto. Não, e falando de outro perfil de investimentos, acho que é legal levantar a bola que você estava comentando no começo aqui também, né? Dos outros projetos que o Lucas tem, para além dos investimentos puramente financeiros, né? Então, isso é muito importante porque
eu acho que o desenvolvimento das pessoas como um Uhum, todo, ele tem que ser acho que um mantra, né, de quem ama esporte. Então, eu acho que o Brasil é muito privilegiado de ser um país que tem o futebol como a sua essência, uhum, porque o futebol, com uma bola, você pode pegar uma pessoa de um bairro super privilegiado com uma pessoa super em dificuldade, uhum, mas a gente sabe, né, Lucas, que dentro de toda essa trajetória de superação, nós somos bons filhos de oportunidades que a vida nos abriu. uhum. Então, conta um pouquinho como você consegue retornar para a sociedade um pouco dessa bênção que é poder ser uma pessoa feliz e fazendo o que você ama. Então, Uhum. conta um pouquinho desse lado mais filantrópico que eu, particularmente, fiquei muito feliz de saber que ele existe. É, não, com certeza. Eh, assim, uma paixão que eu tenho, e eu procuro exercer isso nessa parte de filantrópica, é na parte mais de educação. É claro que é muito óbvio que, pô, a parte educacional do Brasil é uma parte que precisa ser olhada com mais carinho e pensado mais em longo prazo. Eh, e então eu ainda, estou construindo esse projeto, mas no médio e longo prazo, eu gostaria muito ainda de ter algo mais tangível focado nisso, seja uma escola mesmo, ou seja algo focado em esportes que você possa Uhum. conectar. Isso é um projeto que eu tenho olhado, mas, ainda não saiu do papel. Mas o que eu faço de forma prática, hoje, eu tenho alguns, locais que eu busco ajudar, contribuir de forma mais estruturada, e participar de eventos que eu sei que tem projetos relevantes. Então, por exemplo, do nosso amigo Flávio Canto, que é o Reação. Ah, que Uhum. legal. Então, o Reação, até através de um amigo em comum também, o Rodrigo Achê, ele me convidou, a primeira vez que eu ganhei os Sertões, ele viu na televisão e falou: "Poxa, você não quer doar uma volta, por exemplo, comigo?" E a volta foi leiloada, e eu conheci o Reação através disso. Então, e aí desde lá, desde 2019, eu participo doando com volta, doando, de fato, recurso para poder ajudar o Reação a continuar escalando. E aí na parte mais de família mesmo, e aí uma estrutura maior, a gente tem um instituto, que aí foca realmente em vários projetos ao longo do Brasil para fazer isso. Então, tem uma parte mais prática, que é de apoiar projetos, a outra que eu estou construindo no longo prazo, que é ter essa parte mais voltada para a educação com esporte, e um instituto mais estruturado como família, que é o Instituto Uhum. Votorantim, que ajuda diversas áreas do Brasil inteiro de uma forma mais estruturada, né. Então são essas 3 Pô, frentes, super que a gente usa bacana. de É, filantropia. e pensar em botar as crianças aí para estagiarem em dado momento nisso, porque é um exercício que é Sem importante, né. dúvida, sem A dúvida. gente passar para os pequenos essa valorização, né. São 3 papais aqui na bancada, Sim, a gente não tem precisa colocar na moto com 4 anos, mas exato, exato. É. Não, mas isso é importante, assim, eu acho que, eh, essa parte da educação realmente me instiga bastante, ainda mais a nossa geração que pega essa questão de ter a tela muito cedo, né, é. é uma coisa que precisa ser bem pensada, o como e o quando, porque já tem vários estudos que não é tão bom assim, né, no longo prazo. Então, essas coisas que eu acho que, são importantes. E o trabalho, que você falou, fazer o que gosta, tudo, pô, acho que incentivar essas coisas é muito importante, Pô, total. maneiríssimo. Não, show de bola, cara. Caminhando aqui pro nosso encerramento, até porque o Lucas tem que ir para o aeroporto daqui a pouco, né? Não podemos comprometer o horário dele. Mas, cara, eu queria te fazer só mais duas perguntas aqui, um pouco mais fora da pauta, né? A Aham. primeira, tem uma polêmica grande hoje no automobilismo e a gente conversa com algumas pessoas do mercado sobre isso, né? Recentemente até fiz essa pergunta pro Felipe Massa, que é um dos nossos investidores lá no Uhum. projeto do Le Mans. O quanto você acha que a tecnologia está revolucionando o automobilismo como um todo, né? Você deu exemplo aqui da navegação do Dakar, muito se Uhum. fala na Fórmula 1 que o piloto não é mais tão importante por causa da tecnologia. Pô, legal. Uhum. Como é que você enxerga essa dinâmica, né, entre o talento puro, o trabalho duro, né, da disciplina do dia a dia e a tecnologia? Pô, essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem vários níveis, assim. No Dakar, eu acho que ajudou muito, especialmente na parte de segurança. Porque a gente falou que às vezes ficava realmente perdido, não sabia onde estava, isso quando era na África ainda, sem conectividade. Então, eu acho que a tecnologia, nesse ponto, ela veio muito para ajudar na parte de segurança da prova, de você poder ter um controle realmente de aonde estão cada competidor, aonde estão cada competidor. eh,
E tem uma outra esfera que a tecnologia ajudou muito na segurança dentro do carro. Não só da prova, mas dentro do carro também os carros são muito mais robustos. Apesar de a gente andar mais rápido, também evoluiu muito a parte de segurança interna, dentro do cockpit. Então, acho que isso é muito similar na Fórmula 1, por exemplo, outras modalidades. O que talvez... E aí, acho que é um pouco o que o Massa comenta, é que talvez hoje o piloto em si, ele não precisa mais entender necessariamente da engenharia, da mecânica, de ajustar o carro, o ajuste. Hoje, não tenho dúvida de quem tá lá são os melhores mesmo, isso não tem dúvida. O Gabriel Bortoleto tá lá porque o moleque é bom mesmo e ponto. E acho que a tecnologia teve esse benefício de, eventualmente, a equipe sabe exatamente o que está acontecendo com o carro em tempo real, isso seja no rally, seja no asfalto, e você não precisa mais ter como o Piquet, por exemplo, que ganhou muitos campeonatos pela inteligência que ele tinha de conhecer o carro, e ponto. Sabia exatamente onde estava, no bom sentido, as brechas de regulamento, trabalhava isso dentro do carro e conseguiu um resultado muito expressivo. Então, eu acho que isso a tecnologia tirou, e aí tem os saudosistas que eventualmente não gostam, ou quem gosta, mas, no geral, eu acho que a tecnologia fez muito mais, trouxe lados mais positivos do que negativos pro esporte. Você pega desde de acompanhar, hoje você acompanha a Fórmula 1, você escolhe a câmera on-board, você quer ver as parciais, o Dakar também, o Dakar você vê o carrinho no mapa lá, cruzando onde tá, você vê as parciais em tempo real também, sabe se o Lucas cruzou a parcial, se o Nasser, se o Sainz. Então, e você consegue ver de dentro do seu carro durante a prova? Ainda estão testando isso, mas Você acha que atrapalharia ou você prefere focar em você? Não, eu acho que se tem a oportunidade de escolher e ter uma onboard no nosso carro e a pessoa aqui no Brasil tá olhando, eu acho legal. Ainda mais o Dakar, porque o Dakar não é um evento fácil de ser transmitido, né? Você tá todo dia 400 km por dia no deserto. E é uma área muito grande. É uma área muito grande, então... Se você pudesse ter uma tecnologia que você pudesse escolher, deixa eu ver onde está o Lucas, e olha meu onboard, porque o legal do onboard é que você tem a interação com o navegador, né? Não é uma coisa que eu não falo, eu óbvio falo bem menos, mas o navegador, seja o Kaique aqui no Brasil ou lá no Dakar, no Mundial, que é o Armando, um espanhol, essa interação é do caramba, assim, pra quem gosta de ver ali e tal. Então, eu acho que, enfim, longa história curta aqui, acho que a tecnologia fez um bem, especialmente para esses esportes que é mais difícil de você seguir, e também para a segurança como um todo da prova. Boa, bem legal, cara. E a última, aí é mais visão pessoal sua, quem são os seus pilotos favoritos, seja de rally, seja de Fórmula 1, né, de qualquer outra modalidade ou categoria da modalidade que são seus ídolos, né, no esporte? Assim, como brasileiro, apesar de eu não ter visto correr, mas o Senna é uma pessoa, é um atleta que não tem jeito. Para brasileiro, sempre marcou muito. Todos os meus treinadores na época da moto mostravam vídeos do Senna, falavam do Senna. Eu tenho uma foto com ele, eu tinha 3 anos quando ele faleceu. Tenho uma foto no colo dele, porque ele era relativamente próximo da nossa família. E eu acho que ele... trouxe essa questão de representar o Brasil de forma muito legal, muito forte. E aí, óbvio que eu sempre olhei dentro do rally esses caras que hoje eu tenho que ganhar deles, tentar ganhar. Isso pra mim foi muito legal, porque quando eu fui meu primeiro Dakar, eu olhava, caramba, o Carlos Sainz, o Nasser, o Loeb, o Peter Hansel, que é o maior vencedor no francês, e, tô aqui com eles. Só que agora... você tem que virar a chave e eu tenho que ganhar deles. Isso me motiva muito também de fazer isso. Então, nesse sentido, você tem esses grandes ídolos. E fora do esporte, eu diria que o cara que eu acho que também alavancou o esporte de uma outra forma é o Federer. Eu acho que o Roger Federer é um cara que eu assisto tênis por causa dele. Eu nunca esqueço, 2007 eu tava no colegial, tava terminando o colegial, fui assistir um jogo de tênis, vi ele jogar, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E acompanho o tênis até hoje. E eu acho que ele trouxe não só como dentro da quadra, mas fora da quadra, um negócio muito especial pro tênis como um todo. E, enfim, tem vários outros, mas acho que dentro do automobilismo e fora seriam esses atletas.
Boa, e agora a última mesmo, porque o Rafa cantou ali, Pô, ó, o no Rafa bastidor. quer. O Rafa quer. Rafael Miro, um grande abraço pergunta pra difícil você. é pra ele aqui, ó. É que ele é ciclista, quer que a gente fale um pouquinho de ciclismo? Muito bem, muito bem. E aí ele levantou bem a bola aqui da gente falar um pouco da sua relação com o Pogacar, também sim. hoje, que é um dos principais ciclistas do mundo. Total. Não, assim, é engraçado, porque eu sempre adorei ciclismo, desde muito novo também, mas nunca pratiquei. E aí, na pandemia, eu comecei a praticar finalmente, mas até lá nunca tinha praticado, só assistia. E aí, em 2020, naquele ano mesmo, foi o primeiro ano que o Pogacar ganhou o primeiro tour dele. E foi um contrarrelógio épico no último estágio. E eu falei, pô, que legal tal. E eu comecei a seguir alguns fotógrafos nesse ano, nas redes sociais, porque eu achava animal as fotos dos atletas no Tour de France. E tem essa coincidência de ser a mesma empresa que faz o Dakar, também faz o Tour, a ASO. E aí eu comecei a seguir alguns fotógrafos e segui o fotógrafo do Pogacar, da equipe na época. Tá. E aí, deu, sei lá, 2 semanas, esse fotógrafo entrou em contato comigo. Falou, pô, eu sou fotógrafo aqui do Tour de France, tal, só que eu amo automobilismo mais do que ciclismo, e eu queria fazer uma prova de rally e tal. Ele tinha 20 anos, imagina, na época, moleque de 20 anos. E eu falei, claro, pô, eu achava animal as fotos dele. E aí, enfim, longa história curta, ele é o fotógrafo do Pogacar, e hoje virou o meu legal. fotógrafo Legal. pessoal. Inclusive, estaremos juntos amanhã lá em Portugal, começando os trabalhos lá. Então o ciclismo na minha vida foi muito louco, porque hoje eu amo praticar, me ajuda muito dentro do carro, e tem essas conexões, né? Nós temos o mesmo fotógrafo, então eu fiz uma foto até com o Pogacar agora no Tour de France. A SO é a mesma empresa que faz, então eles fazem um programa todo ano e me convidam para ir, que é fazer uma das escaladas do Tour, antes dos prós. E é legal, porque você faz de manhã e os prós à tarde, aí você vê que você é um lixo. No ciclismo, eu falei, graças a Deus que eu tenho uns cavalos no motor para me ajudar. Então tem essas coincidências do esporte, mas é um esporte incrível e poder vivenciar de dentro um Tour de France é muito legal. Eu queria encerrar a minha participação aqui com um momento Bruninho da Sorte. Eu quero que você fale da etapa de Portugal boa, bem e a lembrado. possibilidade. Estamos no páreo. Por favor, Lucas, nesse momento que gravamos, hoje é dia 18? Hoje é dia 20, né? Dia 19. 19. Estamos no meio do caminho. Perdido aqui. Conta pra gente essa última... A partir de terça-feira, dia 23. Essa etapa de Portugal, penúltima etapa, né? Penúltima etapa do Campeonato do Mundo, exatamente. É uma prova muito importante, porque tem Portugal e logo na sequência Marrocos, então o último mês aí do Campeonato Mundial. Larga na região de Comporta ali e termina em Lisboa. Tá bom. Então vai ser, enfim, os portugueses amam o rally, então estão esperando muita gente assistindo. E é isso, eu estou em terceiro no Campeonato do Mundo, temos chance, essa é uma etapa muito importante, se a gente chegar na frente do Nasser, que é o líder do campeonato, a gente vai para Marrocos meio que winners takes all. E então é isso, preciso da torcida de todos. Boa. Aí, dos market makers, Tô e vamos pra aqui, cima. Tô aqui o programa vai esfregando ao ar. a minha canequinha da sorte. Muito Vou fazer obrigado. um combinado aqui com o Lucas e com o Pedrão. Se você trouxer esse caneco pra gente, você vai mandar um fraterno abraço pros Com próximos certeza, market com makers. certeza. Afinal de contas, sonhar não custa nada e estaremos muito na torcida por você. Exato. Não, Eu ia muito falar obrigado, aqui que o muito programa vai ao ar obrigado. na quarta-feira, dia 24, então já vai estar rolando a etapa. Então, vai estar no meio da prova, lá vai no início da prova, é isso aí. Quem estiver assistindo a gente aí vai procurar, dá um Google lá. Sim, Na sim. N Sports, o Lucas falou que vai estar sendo transmitido, então se interem e torçam aí para que a gente tenha um brasileiro campeão mundial no Rally também. E eu vou me comprometer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a cobertura, vou botar lá um resumo de onde o Lucas estiver no meu Twitter. Pessoal já é de casa, nem vou pedir para seguir muito quem legal. estiver lá. Então eu vou só dando uma atualização, aí na dúvida eu pergunto aqui pro Rafa, pro Pedrão, o que eu coloco aqui, me ajuda aqui. Afinal de contas, é sempre um prazer
poder aprender novos esportes, né, Pedrão? Não, exato, cara. Legal demais. Agradecer o Lucas aí, né? Motociclista, ciclista, piloto, investidor, empreendedor, pô. Meu sonho é que ele multifacetas, jogue né? bola mal, que aí pelo menos eu me sinto bem Não, fazendo alguma olha, coisa. eu brinco que o ciclismo me mostrou que eu nasci pra pilotar carro, entendeu? Foi bom, né? O Pra ciclismo- direcionar pro outro lado. exatamente, é. Então, não, eu sou com certeza muito melhor piloto do que ciclista. Não, mas muito obrigado pela presença, Lucas. O papo foi incrível. Nota 10. Não, eu que agradeço. Obrigado, parabéns pela empresa, pelas empresas. Eu acompanho muito o podcast de vocês e conte comigo. Vamos em frente. Obrigadão pelo convite. Boa. Obrigadão, Vou- Chata. De nada, vou só fazer aqui um momento importante. Começamos novamente a Copa do Condado. Pessoal, Perfeito. por favor, se inscrevam aqui no canal, deem o seu like, sigam a Copa do Condado no Instagram. Como sempre, muita resenha, um futebol péssimo. Nós da Outfield, né, Pedrão? Começamos com um 10-1 negativo, mas tudo O bem. importante é participar, né? Perdemos para o campeão. É isso. Então, isso Parece Não, o Flamengo não- no Mundial, né? Não vem- Exatamente, Não vem com exatamente. essa, é importante participar, tem que ganhar, pô, o negócio. Então, mas esse ano eu tô só entendendo a competição. Deixa o salve aqui pro Salomão, que fez um hat-trick, né? Na estreia. Exatamente. Ah, Nossa, o mas Salomão ele tá bom assim, é. deve estar muito fraco esse ano. O campeonato. Mas ele tá se preparando, ele tá se preparando. Boa lembrança, boa lembrança. E também aproveitar para contar um pouquinho do nosso canal principal, Market Makers. Pessoal, sigam nosso papai aqui do nosso conglomerado de podcasts. Temos também o Crypto Never Sleeps, Risco Brasil e muito mais. Então, sigam lá, muitos entrevistados muito bacanas. Eu, particularmente, já deixo um abraço para o Josué da Sala de Guerra. Inclusive, assisti o episódio, já comprei meu curso de Segunda Guerra Mundial, mapas, etc. Mas é sempre um prazer. O nosso intuito aqui é sempre levar o que a gente ama para você que gosta não só de esportes, mas também de mercado financeiro. Certo, Pedrão? Boa, perfeito. Muito bom. Fica aí o recado para quem tá acompanhando a gente. Deixa o like aí, comentários. A gente volta na semana que vem com mais. Muito obrigado e fomos.